Senhoras e senhores, boa noite. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene de entrega de título de cidadão ribeirão-pretano ao doutor Brasildo Pinhal Pereira Salomão. Convido para comporem a mesa excelentíssimo senhor prefeito de Ribeirão Preto, Antônio Duarte Nogueira Júnior. Aguardamos o senhor prefeito, que está atendendo a imprensa nesse momento. Enquanto isso, vou solicitar aos ex-vereadores presentes que ocupem o plenário, por gentileza, e daqui a pouco nós vamos citar um a um. Então está aí o nosso prefeito Antônio Duarte Nogueira Júnior. Convido para compor a mesa excelentíssimo senhor doutor Luiz Augusto Freire Teotônio, juiz de direito da primeira vara do júri e das execuções criminais de Ribeirão Preto, representando o corregedor-geral da Justiça, Manuel de Queiroz Pereira Calças. Também convido para compor a mesa excelentíssimo senhor doutor Sidney Benetti, ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça. Convido para compor a mesa doutor Augusto Pérez Martinez, juiz federal. Eu quero convidar nesse momento nossos vereadores Barquete Miguel, Dácio Campos, Marcos Papa, Jean Coraúci, Maurício Gasparini, Coraúci Neto, Coraúci Sobrinho, Zé Alfredo, Bertim Scandiuzzi, Ricardo Silva, Jorge Parada, Renato Zucoloto, Vicente Seixas, Marcelino Romano Machado,
para que conduzam ao plenário o nosso homenageado. Que beleza, né? Convidamos a todos agora que as condições físicas permitirem a se levantarem para entoarmos o hino nacional brasileiro.
liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Senhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velha sorte envolve do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Imenso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, e digam pendilouro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Convido o vereador Dr. Jorge Parada para que faça a saudação ao homenageado em nome da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Excelentíssimo senhor Rodrigo Simões, presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, excelentíssimo senhor Brasil do Pinhal Pereira Salomão, nosso querido homenageado, excelentíssimo senhor prefeito de Ribeirão Preto, Antônio Duarte Nogueira Júnior, excelentíssimo senhor Dr. Luiz Augusto Freire Teotônio, juiz de direito da primeira vara do júri das execuções criminais de Ribeirão Preto, representando o corregedor-geral da Justiça Manuel de Queiroz Pereira Calças. Excelentíssimo senhor Sidney Benetti, ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça. Excelentíssimo senhor Dr. Augusto Martinez Pérez, juiz federal da 4ª Vara. Senhores presentes no plenário, parentes aqui presentes do Brasil Salomão, querido Brasil Salomão, os vereadores aqui presentes, são muitos, e não dá para nominar todos, porque nós temos aqui que ler a saudação ao nosso homenageado, mas, para mim, é uma grande honra entregar esse título, juntamente com o vereador Coraúci Neto. É uma grande honra.
O doutor Brasil Salomão nasceu em 18 de novembro de 1941, na cidade que à época se chamava Pinhal, atualmente Espírito Santo do Pinhal, aqui no estado de São Paulo. Daí o nome Brasil do Pinhal, homenagem dos seus pais ao país e à cidade de nascimento. Casou-se em 29 de dezembro de 1967 com a professora Lúcia Helena Spinolo Viana, que adotou então o nome de Lúcia Helena Viana Salomão. Atualmente é diretora financeira do escritório Brasil Salomão e Mates Advocacia. Dessa união, que já perdura por 47 anos, nasceram Marcelo Viana Salomão e Simone Viana Salomão, respectivamente, advogado e administradora de empresas. Dr. Salomão conta ainda com o carinho de seus 3 netos, Arthur, João Pedro e Joaquim. Em função da carreira de seu pai, funcionário público da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, residiu em muitas cidades. Espírito Santo do Pinhal, onde nasceu, Campinas, Monte Aprazível, Araraquara, Rio Claro, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e São Paulo. Contribuíram muito para a formação humanista e universal do nosso homenageado. Quero destacar que em todas as cidades, o Dr. Brasil Salomão frequentou sempre escolas públicas. Na década de 1960, mudou-se para Ribeirão Preto, onde cursou e tornou-se bacharel de Direito pela Faculdade Laudo de Camargo. Em abril de 1963, ainda estudante de Direito, por concurso, ingressou na carreira de exator da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, tendo exercido até fins de 1968 esse cargo, quando deixou a carreira pública para exercer a advocacia. Enquanto no serviço público, fez carreira e chegou ao cargo máximo possível, então de inspetor de arrecadação da 6ª Região Administrativa do Estado de São Paulo. Foi o mais jovem coletor estadual de Ribeirão Preto e também coletor e chefe de posto fiscal nas cidades de Santa Rosa de Viterbo, Jardinópolis, Pontal, Serrana e São Simão. A ousadia, traço marcante da personalidade do nosso homenageado, o levou, como coletor estadual em Ribeirão Preto, a implantar pela primeira vez no Estado de São Paulo a permissão para recolhimento de tributos com cheques do Banespa. Isso porque, até então, todo pagamento somente podia ser feito em dinheiro, o que implicava em grandes riscos para os escritórios de contabilidade, empresários, despachantes policiais, bem como para a própria repartição. Depois, uma funcionária exatora, com o marido, renomado artista plástico, adotou 2 crianças como filhos, irmãos recém-nascidos. Embora a lei só permitisse a licença maternidade para as mães biológicas, autorizou que gozasse da referida licença. Cobrado pela Diretoria Executiva da Administração Tributária de São Paulo, justificou informando que o benefício era para as crianças e não para a mãe. Hoje, isso é lei e direito reconhecido aos pais que adotam. Ainda como coletor estadual de Ribeirão Preto, foi convidado pela Associação Comercial e Industrial a participar do Conselho de Economia, presidido pelo senhor Amir Calil e pelo senhor Renato Nunes Maia, e se reunia mensalmente. E participavam também empresários locais, inclusive o senhor Maurílio Biagi. Em 1967, foi professor de Direito Tributário da Faculdade de Economia da instituição Moura Lacerda. Em 1973, concluiu a pós-graduação em Direito Tributário na Pontifícia Universidade Católica PUC de São Paulo. Em 1976, foi professor de Direito Tributário na Faculdade de Administração e Empresa da UNAERP, o curso de pós-graduação.
Dr. Brasil Salomão é membro da Academia Brasileira de Direito Tributário e do Instituto de Direito Tributário da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Largo São Francisco. Dr. Brasil Salomão é coautor dos livros Direito Tributário Cooperativo, Imposto sobre Serviços, homenagem ao professor Alcides Jorge Costa, além de inúmeros outros artigos. Por mais de 12 anos, escreveu semanalmente, sempre aos domingos, para o tradicional Jornal Diário de Ribeirão Preto. Aos 48 anos de intenso trabalho, competência e dedicação à advocacia, esses anos estão marcados por traços de muita generosidade. Mais que tributarista, professor e advogado, todos conhecemos seu comprometimento em prol dos necessitados, através de trabalhos filantrópicos. Os que o procuram, independente de condução econômica, credo religioso, partido político, sempre encontraram, além do seu saber, o acolhimento que é reservado aos amigos. Foi presidente do Conselho Fiscal da Fundação Teatro Pedro II, presidente do Conselho Fiscal do Botafogo Futebol Clube, onde ainda é conselheiro, há 18 anos, né? Da Casa Família, dirigida pela irmã Margarida, foi patrono da Feira do Livro de 2013, recebeu a medalha comemorativa dos 125 anos da Câmara Municipal de Ribeirão Preto e também foi agraciado com o título de cidadão são carlense. Isto, senhores, é um breve resumo do currículo do meu homenageado, porque não foi fácil pensar, digamos assim, os aspectos mais importantes da sua trajetória de vida. Pela sua formação humanística, pela sua simplicidade, hoje, sim, dirigindo um dos maiores escritórios de advocacia de Ribeirão Preto e que já existe em várias outras cidades, né, com total sucesso. É pouco falar isso que eu falei. Eu só esqueci de falar do Corinthians, né? Corintiano também. Botafoguense aqui, corintiano de coração. E petista histórico, né? Não poderia de fazer esse registro, né? Que é uma pessoa que faz parte da história do Partido dos Trabalhadores de Ribeirão Preto, né? É um ícone do partido hoje, com muita honra posso dizer isso, e realmente teria muito mais para falar, mas ficaria por aqui, desejando que realmente esse título, que não foi muito fácil para conseguir, né, mas que, no fim, a grande maioria dos vereadores da antiga legislatura acabaram aprovando quase que por unanimidade. Então, o senhor é merecedor de ser cidadão Ribeirão Preto. Ribeirão Pretano. Parabéns, doutor. Algumas citações, os nossos agradecimentos a Laerte José Casário, representando o deputado federal Baleia Rossi, Marcelo Xavier, advogado do escritório Brasil Salomão e Matos, Ana Carolina de Almeida Xavier, assistente social, a Isabela Pessotti, secretária da Cultura. Pedir a gentileza que a Isabela ocupe a tribuna. Cadê a Isabela? Por gentileza, secretária. Ah, já foi? Ok. Fica o nosso agradecimento para ela. Bernadette de Araújo, a Babi, presidente do Conseg Centro, Regina Dabori, professora, o doutor Alberto Dabori, doutor Cis de Veludo Salvador, ex-presidente conselheiro da OAB São Paulo, José Alfredo Carvalho Júnior, advogado OAB Jovem Advocacia, doutor Oswaldo Cruz Franco, presidente do Centro Médico de Ribeirão Preto, doutora Zaida Coelho Franco, médica e representante do Rotary Ribeirão Preto Norte, a jornalista Neuza Biguete, o jornalista Manuel Simões, o jornalista Kiko Magrini,
e o querido João Batista de Campos, diretor das TEC Contabilidade, nesta noite também representando a Casa do Contabilista e todos os contabilistas de Ribeirão Preto. Convido agora o nosso sempre vereador Coraúci Neto para que faça a leitura do diploma ao homenageado. Excelentíssimo senhor Rodrigo Simões, presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, excelentíssimo senhor Brasil do Pinhal de Ribeirão Preto, Pereira Salomão, nosso homenageado, vai ter que mudar o nome, viu, doutor Brasil? Excelentíssimo senhor prefeito de Ribeirão Preto, Antônio Duarte Nogueira Júnior, excelentíssimo senhor doutor Luiz Augusto Freire Teotônio, juiz de direito da primeira vara do júri das execuções criminais de Ribeirão Preto, representando aqui o Corregedor-Geral da Justiça, Manuel de Queiroz Pereira Calças, excelentíssimo senhor Sidney Benetti, ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça, cujo irmão foi amigo de meu pai, seu Nino, excelentíssimo senhor doutor Augusto Martinez Pérez, juiz federal da 4ª Vara de Ribeirão Preto. Boa noite a todos os presentes, senhores vereadores, antigos vereadores dessa casa, entre os quais eu me incluo. Esse título talvez tenha sido dos mais importantes que eu ajudei a votar e ter a ideia de dar esse título a esse cidadão. Eu dei poucos títulos durante a minha vida como vereador. Talvez esse tenha sido o mais importante. Eu me identifico muito com o doutor Brasil Salomão. Um dia, eu fui entregar a ele uma oração de Nossa Senhora, chamada Maria Passa na Frente, e ele disse para mim, eu tenho o livro. Aquilo emocionou de tal maneira, me fez identificar-me com ele muito, viu, doutor Brasil Salomão? Talvez eu não me identifique na história do Corinthians, nem da história do Botafogo, mas todo mundo tem defeito, né? Então, algum defeito ele teria que ter. E eu queria dizer à sua esposa que, a partir de hoje, ela vai ter que gastar, doutor Marcelo também, vai ter que gastar um pouquinho mais no dia do aniversário, que agora são 2 aniversários, o de novembro e o de hoje. Marquem essa data. Está nascendo hoje mais um cidadão ribeirão-pretano. E como disse o doutor Jorge Parada, nós fizemos esse projeto a 4 mãos, não foi nem a 4 mãos, foi a mão de praticamente todos os vereadores dessa casa, né? Então, humanista de coração maravilhoso, de tal maneira que um dia ele falou assim, Coraúci Neto, você tem um programa na televisão, toque para mim a Elis Regina cantando a música Fascinação. Foi isso? Nos sonhos mais lindos sonhei, de quimeras mil um castelo ergui. Quer dizer, é um homem dotado de um coração maravilhoso. E eu tenho a honra de, juntamente com o doutor Jorge Parada, ter tido essa ideia maravilhosa. Talvez tenha sido meu último ato como vereador nessa casa, dessa feita, junto com o doutor Jorge Parada. E o diploma diz o seguinte, Câmara Municipal de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. A Câmara Municipal de Ribeirão Preto, de acordo com o Decreto Legislativo número 161/2016, de 3 de agosto de 2016, de autoria dos vereadores Dr. Jorge Parada e Coraúci Neto, concede ao senhor Brasil do Pinhal Pereira Salomão, que precisa incluir Ribeirão Preto aqui, o título de cidadão ribeirão-pretano, em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à comunidade ribeirão-pretana. Ribeirão Preto, 29 de setembro de 2017, assina o presidente Rodrigo Simões. Seja bem-vindo à nossa cidade. Aqui está, doutor Brasil Salomão.
a sua gente, os ribeirão-pretanos que o amam e que o estimam de coração. Faço essa entrega em nome de todos os vereadores dessa casa, de todas as pessoas aqui presentes. Eu quero convidar nesse momento a atual legislatura, composta por Maurício Gasparini, que neste ato representa também o deputado Elson Gasparini, Jean Coraúci, Marcos Papa, Renato Zuccolotto, Bertinho Scandiuzzi e também os sempre vereadores Barquete Miguel, vereador e presidente, Dácio Campos, vereador e ex-presidente, Marcelino Romano Machado, vereador e ex-presidente, José Alfredo Coraúci Sobrinho, Vicente Seixas, presidente, também ex-presidente dessa casa, e Ricardo Silva, para que façam a entrega do diploma ao nosso homenageado. Para fazer a entrega do brasão, eu convido o vereador doutor Jorge Parada. Vamos, doutor Brasil, doutor Jorge, vamos repetir a cena aqui, levantando a justa homenagem juntamente com os vereadores para que recebemos aí uma calorosa salva de palmas. Neste momento, convido o nosso cerimonial para... Nós vamos fazer a entrega de flores à senhora Lúcia Helena Viana Salomão, esposa do homenageado, em nome do gabinete do autor do projeto, doutor Jorge Parada. As flores, eu vou pedir, por gentileza, que a doutora Samanta Pineda faça a entrega, então, à esposa do nosso homenageado, a senhora Lúcia Helena Viana Salomão.
Mais algumas citações e agradecimentos a Cristiane Batista, Marcele Vilela, Henrique Fruquim Paiva, Matheus Moraes, José Marques, Carlos Alberto Coelho Almada, Matheus Lourençato, José Santos, Maria Cristina Casilo, Marcela Cortes Salomão, Pedro Henrique Salomão, Edilene Aparecida Zanato, Marco Aurélio Ferdinando, Carolina Lima Mates, Francisco de Assis de Paula Sintra, Hudson Lage, Adriana Carvalho Abude, Cíntia Próspero, Ricardo Sordi, Luiz Arthur Pântano, todos colaboradores do Escritório Brasil Salomão e Mates Advocacia. Convido para fazer uso da palavra o filho do nosso homenageado, Dr. Marcelo Viana Salomão. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, doutor Rodrigo Simões, meu amado paizão Brasil Salomão, querido prefeito Antônio Duarte Nogueira Filho, doutor Sidney Benetti, doutor Martinez Pérez, meu caro amigo doutor Luiz Augusto Teotônio, doutor Jorge Parada, doutor Coraúci Neto, os cumprimento, cumprimentando assim todos os vereadores aqui presentes, e agradeço imensamente, em nome da família, esse presente que nós vamos guardar para sempre. Nós sempre achamos merecido. Na verdade, vereador Coraúci, o Brasil Salomão já consta no nome dele faz tempo, e o senhor e o doutor Jorge Parada oficializaram, junto com a Câmara Municipal inteira, essa homenagem que certamente foi a mais importante da vida dele até agora. Queria cumprimentar a todos aqui presentes, adoraria citar nominalmente, porque todos vocês são especiais na vida dele, na vida da nossa família. E vou fazer isso cumprimentando a família, a minha mãe, Lúcia Helena, a minha irmã, a Simone, a minha mulher, Mariana, os meus filhos, João Pedro e Joaquim, e o meu sobrinho, Arthur. O nosso núcleo familiar mais de perto, que tem o DNA, portanto, do homenageado. Na plateia, da boa parte do nosso escritório, que segue diariamente o DNA do nosso homenageado, meu amado pai. O que esse DNA tem de mais forte? Hoje, durante o dia, o que eu fiz foi perguntar para as pessoas que palavra que vem à sua cabeça para eu falar 5 minutos lá sobre o meu pai. Porque muita gente conhece o lado profissional, né? Estudioso, combativo, o cliente, todo cliente dele é rei, sempre foi assim, esse é um dos lemas do escritório, o cliente é rei. Mas e o Brasil Salomão, uma pessoa, o pai? E uma palavra liderou o tempo todo: amor, amor, amor. É isso que você é isso que você passa, é isso que você distribui, meu pai. Eu anotei algumas características, algumas passagens. Já foi lembrado o amor pelo Botafogo, o amor pelo Corinthians, que felizmente é genético, e isso me permitiu e permite muitas alegrias, e aos seus netos. Não é? Título atrás de título, está virando uma rotina até chata, liderança, essas coisas. Mas o meu pai tem uma característica, algumas características interessantíssimas. Ele é um homem que acorda feliz. Isso me parece uma característica extraordinária. Ele levanta agradecendo a Deus todos os dias. Ele é, sim, muito religioso, devoto de Nossa Senhora. Aliás, falar em religioso, hoje é dia de São Miguel, um abridor de caminhos. É outra característica dele. O escritório dele nasceu aqui, com a coragem de largar a vida de funcionário público para começar uma carreira do zero, completamente sem família. A família era minha mãe, que deu todo o apoio. Portanto, mamãe, é verdade, atrás de um grande homem tem que ter uma mulher gigante também.
uma mãe incrível. Na verdade, ao lado, obrigado. Ao lado, na frente, e eu e a Simone até já vimos de outras formas, né? Aliás, a minha irmã que está aqui presente, assim, essa história do meu pai acordar muito feliz, que é verdade, o dia que a Simone for, é que ela já é cidadão ribeirão-pretana, eu me lembro muito bem das reações dele chegar cantando, assobiando, porque é assim que ele acorda, cantando e assobiando. E eu me lembro quando ele batia no meu quarto, eu pedia mais 5 minutos, e me lembro como é que a Simone o recebia, mas eu acho melhor não falar. Uma outra característica, perseverança. Ele é um homem que não desiste. Ele é um homem que não desiste. E essa é uma característica que ele passa para a família, do escritório. Sabedoria. E ele nos ensina que essa sabedoria, ele não nasceu com ela. Certamente é um homem privilegiado em termos de sabedoria, mas ele adquiriu com o estudo. Ele deixa claro para nós que o sucesso não se faz no horário comercial, que o sucesso você faz depois, quando você faz mais que os outros, quando você estuda mais que os outros, quando você trabalha mais que os outros. É isso que ele faz. Os senhores não imaginam o que esse homem lê. Ele lê tudo. Ele não lê só os trabalhos do escritório, ele lê os estudos dos estagiários, por prazer. E ele não lê, ele lê e corrige e dá sugestões. De todos, de todos. Por isso, tamanha cultura. Por isso, tamanha cultura. Ele se coloca, efetivamente, como um eterno aprendiz, que é a música que eu mais gosto na vida, do Gonzaguinha. E agora acho que eu entendo por que eu gosto tanto dessa música. É por sua causa, pai. É por sua causa. Também isso eu aprendi com você. Como filho, como sócio, com toda a sabedoria, com toda a experiência, é incrível como ele sempre nos ouve. Como ele sempre quer ouvir a outra opinião. Ele deixa claro a razão de nós termos 2 ouvidos e uma boca só. Sempre foi assim. E, não obstante isso, nunca deixou de colocar suas opiniões. Ficou claro aqui que não foi fácil obter esse título, não é? Mas ele nunca se preocupou com unanimidade. Porque ele nunca abriu mão dos princípios dele, das crenças dele. E assim se conquista amigos, se conquista pessoas que também não gostam. Mas a vida é assim. O importante é manter firme no que acredita. E ele mantém os seus princípios. Me perguntaram hoje nas entrevistas se eu lembrava de algum caso específico, de alguma vitória específica, e eu disse que não existe, certamente para ele também, eu acredito que não exista um específico. Existe a forma como ele se dedica aos casos. E aqui, pai, eu quero acabar esse meu tempo aqui, sendo rápido, como você me ensinou também, aliás, numa mesa composta com tantos juízes, desembargadores, ministros, ele me fez ler, assim que eu me formei, eles, os juízes, por nós, os advogados, com o Piero Calamandrei, falou, seja rápido, seja objetivo, não gaste o tempo do juiz, faça ele prestar atenção só no que é importante. O que é importante hoje, pai, é agradecer por tudo, pelo privilégio de ser seu filho, pelo privilégio de todas as lições, de todos os carinhos, de todo o amor, para mim, para Simone, para os seus netos, para você, mamãe, desse companheirismo juntos. Ele pôde criar tudo o que criou, conquistar tudo o que conquistou. Na verdade, construir um castelo hoje renomado no país todo, com você ao lado. Com você ao lado. Nós sempre soubemos, eu e a Simone, que você é o maior amor da vida dele. Sempre soubemos. Para muitos que não sabem, a minha mãe deixou uma família, deixou no sentido de vir acompanhar o meu pai, uma família bem poderosa financeira, para vir morar numa Coab, onde eu nasci. E assim eles começaram a vida dele. Um casal que está junto até hoje, pelo amor até hoje, e nós sabemos que nós estamos... Aliás, nós éramos segundo e terceiro e quarto na lista, aí nasceram os netos, agora nós já estamos depois disso. Parabéns, paizão. Você realmente é Brasil, do Pinhal, Ribeirão Preto, Pereira, Salomão. E obrigado a todos vocês da Câmara, obrigado a todos os presentes. Esse é um dia especialíssimo pela homenagem, mas pela homenagem que vocês prestam estando aqui. Parabéns, paizão.
Obrigado, Marcelo. Mais algumas citações. Maurício Gasparini, representando o deputado estadual Elson Gasparini. O Ricardo Silva, representando o deputado estadual Rafael Silva. Major PM Marco Aurélio Gritti, do 3º Batalhão da PM. Lúcio José Seabra, presidente do Sindicato Rural de Luiz Antônio. Cristiane Batista Dias, advogada da Unimed de Ribeirão Preto. Hermes Stabile Júnior, diretor do Banco Ribeirão Preto. Daniela Forceneto, psicóloga. Cátia Budi. Sérgio Oliveira Dias, presidente da Associação de Advogados de Ribeirão Preto. João Paulo Faria Soares, da Life Planner. Presidente da CI, Dorival Luiz Balbino de Souza. Professor Luiz Paulo André. Jornalista José Mário de Souza, diretor do Jornal Enfim. Obrigado, Zé, pela presença. Doutor José Carlos Panazzolo, tesoureiro da Academia de Letras de Ribeirão Preto e vice-presidente da Acresce. Wanda de Oliveira, representando a advogada Cláudia Seixas. E o querido amigo William Stigl, conselheiro do Botafogo Futebol Clube. Obrigado a todos pela presença. Convido nesse momento para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor doutor Sidney Benetti, ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça. Senhor presidente da Câmara, senhor prefeito municipal, integrantes da Câmara, doutor Brasil Salomão, grande amigo e pessoa ilustre, agora cidadão ribeirão-pretano. Eu, como ribeirão-pretano, me sinto muito orgulhoso de ter este grande ribeirão-pretano como meu concidadão. Admiro demais doutor Brasil Salomão. Trata-se de um homem perseverante, de um homem de cultura, de um homem de bem, imbuído da função social, não só pessoal, mas também da função social da advocacia, um homem que construiu uma família maravilhosa, uma vida profissional reconhecida no Brasil inteiro, construindo um dos escritórios mais importantes de todo o nosso país, aqui na nossa terra sagrada de Ribeirão Preto. Sinto-me muito feliz de ser concidadão de Vossa Excelência, doutor Brasil Salomão. E trato por excelência, porque é assim que devem ser tratados todos os ribeirão-pretanos, dessa terra maravilhosa em que eu nasci. Aos eminentes vereadores, representados por seu presidente, meus cumprimentos. Uma grande ação da Câmara Municipal de Ribeirão Preto acaba de ser implementada. Meus cumprimentos a todos. Felicidade, doutor Brasil. Tenho muita honra de estar ao seu lado. Obrigado. Obrigado, doutor Sidney Benetti. Eu convido agora para fazer uso da palavra excelentíssimo senhor doutor Augusto Martinez Pérez, juiz federal da 4ª Vara. Excelentíssimo senhor vereador Rodrigo Simões, presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, eminente ministro Sidney Benetti, do Superior Tribunal de Justiça, uma figura extraordinária do judiciário brasileiro que nós perdemos, infelizmente, pela malfadada aposentadoria compulsória, um homem que está no pleno vigor físico, intelectual, e que poderia dar tanto a este país no STJ, mas que, infelizmente, a previsão da compulsória, embora nós sejamos vitalícios, fez com que ele fosse para casa. Mas ele continua trabalhando muito, ajudando muito o judiciário, com a sua inteligência, com a sua competência aqui e no exterior. Doutor Brasil do Pinhal Pereira Salomão, o novo cidadão ribeirão-pretano. É uma honra estar aqui neste momento participando da sua alegria, da alegria da sua família.
Prefeito Duarte Nogueira Júnior, meu querido amigo, irmão, viu, que tem à sua frente uma missão extraordinária de reconstrução desta nossa querida cidade de Ribeirão Preto. Dr. Paulo Teutônio, Paulo é o seu irmão, Dr. Luiz Teutônio, meu querido amigo, colega de magistratura e que cuida da primeira vara do júri e das execuções. Senhores vereadores, Dr. Jorge Parada, o Coraúce Neto. Coraúce, eu ouço o Coraúce falar, me dá tanta alegria, viu, Coraúce? Ele é um homem que fala com o coração e por isso a sua fala sempre encanta. Renato Zuccolotto, Bertinho Scandiuzzi, Maurício Gasparini, Jean Coraúce, Marcos Papa, combativo Marcos Papa, o Barquete, o Dácio, o Marcelino, Zé Alfredo, Justiniano Seixas, o meu querido Coraúce sobrinho, né? Eu acho que eu falei todos, tudo, né? O Maurício eu fiz uma referência a ele, né? Senhoras e senhores, me perdoem o alongado em cumprimentar essas pessoas extraordinárias que fazem parte da nossa história e da minha própria história pessoal. Eu fiz questão, Marcelo, de vir aqui nesta noite, participar desta homenagem e trazer o meu testemunho sobre o seu pai e o meu testemunho pessoal sobre a obra do Dr. Brasil Salomão aqui em Ribeirão Preto. E eu descubro que, dentre outras tantas qualidades e tantas virtudes que autorizaram a outorga do título de cidadania, ele é botafoguense também, talvez num plano secundário, mas é corintiano, não é? E como ele diz, é corintiano fanático. E algo que faz parte do seu DNA e que se transmite para o Marcelo, para os netos, não é? Como eu, doutor Brasil, não é? Os meus filhos, os meus netos, né? Tinha um que estava se desviando para o Palmeiras, mas depois criou juízo e voltou para as hostes corintianas. O doutor Cid está dizendo que ele estava no bom caminho. Bom, arrependimento atípico. Eu queria dar o meu testemunho, que é o testemunho de um estranho, mas que eu tinha anotado para falar sobre o valor que o Dr. Brasil dá à família. E uma instituição que, no mundo todo, Dr. Brasil, ministro, tem sofrido tantos ataques, não é? A família como instituição fundamental na construção da nacionalidade. Dr. Brasil nunca escondeu o seu amor pela família e sempre procurou demonstrar isso e divulgar isso aos quatro cantos. E uma família, não é, que a gente vai descobrindo algumas particularidades, como essa que o doutor Marcelo nos descreve agora, na emoção da saudação ao seu pai, uma família que se constrói não ao lado, viu, Neuza, tendo ao lado uma esposa, uma mulher, não é? E uma vez o Coraúce, ele furtou a expressão que era minha, dizendo que, furtou entre aspas, não é um uso adequado da palavra, mas eu me lembro de, talvez por alguma razão sentimental, ter dito isto num discurso que eu fiz aqui, neste plenário, sobre a importância da mulher.
E o erro do ditado que vem sendo transmitido há tanto tempo, de que por detrás de todo grande homem existe sempre uma grande mulher. Isto não é verdade. Se o homem é grande, se ele constrói uma tradição, se ele conquista espaços e lugares, é porque ele tem à sua frente uma mulher, que o conduz pela mão. Então eu quero dizer que o Dr. Brasil Salomão, ele é duplamente feliz por ter à sua frente, a conduzi-lo, uma mulher extraordinária que tem sido a sua companheira ao longo de mais de 40 anos e que se chama Lúcia, como a minha. Então, a Lúcia, ela sempre esteve à minha frente, me conduzindo pela mão. E eu tenho certeza de que a Lúcia, Dr. Brasil, também esteve sempre à sua frente a conduzi-lo pela mão. E por isso ele chegou onde chegou. Parabéns, viu? A senhora, pela família belíssima que construíram juntos. E eu quero dar um outro testemunho como juiz. Enquanto diretor do Foro Federal de Ribeirão Preto, eu fui diretor muito tempo, sempre com a competente direção administrativa do Renato Zuccolotto, que ele diz que é meu filho adotivo, né? E juntos, não é, o Renato, nós fizemos muita coisa aqui em Ribeirão Preto. E sempre contamos com o auxílio institucional do Dr. Brasil do Pinhal Pereira Salomão. Eu me lembro dos seminários, os cursos, os eventos que nós promovíamos aqui em Ribeirão Preto, e ele era um dos primeiros a trazer o seu escritório, os seus estagiários, para prestigiarem os eventos da Justiça Federal. Então, eu estou aqui hoje também representando a Justiça Federal nesta cerimônia justa de outorga do título de cidadania ao Dr. Brasil, que tem um nome assim poético, não é? E que a gente acaba descobrindo o porquê, não é? Um nome brasileiro, em essência, né? Brasil. Não qualquer Brasil, mas o Brasil do Pinhal, do Espírito Santo de Pinhal. E que veio para Ribeirão Preto, aqui construiu uma história pessoal, uma história de vida, e hoje recebe a justa retribuição com a outorga da cidadania ribeirão-pretana, que certamente, Dr. Brasil, é uma das honrarias mais importantes na sua rica biografia. E eu tenho muito orgulho, como ministro Cid Benetti, de poder contá-lo como conterrâneo que sou também de Ribeirão Preto. Parabéns, parabéns à Câmara, parabéns à família e a todos nós que podemos contar com um cidadão da estirpe e da qualidade do Dr. Brasil. Uma boa noite. E muito sucesso. Obrigado, doutor Augusto Martinez Pérez. Fazemos a citação também, agradecemos as presenças do Ney Castro, contabilista, meu amigo Ney, um abraço. E também o doutor Carlos Roberto Ferriani, cirurgião plástico. Obrigado, doutor Ferriani, pela presença. Convido para fazer uso da palavra agora o excelentíssimo senhor prefeito de Ribeirão Preto, Antônio Duarte Nogueira Júnior. Boa noite a todos. Prezado presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, vereador Rodrigo Simões, estimado juiz federal Augusto Martinez Pérez, doutor Luiz Augusto Ferito Ortônio, representando nessa oportunidade o corregedor-geral da Justiça, Manuel de Queiroz, meu amigo,
quem tive a oportunidade de ir à sua posse no STJ, prezado Dr. Sidney Benetti, ministro do Superior Tribunal de Justiça, vereadores Parada e Coraúci Neto, que foram autores desta propositura, vereadores Bertinho Scandiuzzi, Jean Coraúci, Marcos Papa, Maurício Gasparini, representando o deputado estadual Elson Gasparini, Renato Zuccolotto, Coraúcio Subinho e Marcelino, também vereadores e deputados federais da nossa cidade, Caro Barquete Miguel, nosso ex-vereador e presidente da Câmara, Dácio Campos também, José Alfredo e Vicente Seixas. Comentar minha mulher, Samanta Pineda, e discordar de uma coisa que foi dita aqui. Aliás, complementar, que é o que ela diz, né? Que ao lado de um grande homem sempre existe uma mulher exausta, empurrando ou puxando esse homem, né? E é o caso, certamente, da Lucilena, que, ao lado de todas as horas que o nosso estimado e querido doutor Brasil viveu ao longo de toda a sua profícua vida, esteve ali ao seu lado, puxando e empurrando ele exaustivamente por todo o tempo. Estimado homenageado, eu disse que vinha e vim, né? E quero, além da Lucilena, cumprimentar o meu amigo Marcelo, e a Simone, e também o Arthur João Pedro Joaquim, e demais autoridades nominadas na pessoa do presidente da Associação Comercial, Dorival Balbino, e vou aqui dizer umas palavras breves. A natureza, às vezes, conspira quando as ocasiões são importantes. Já fazia mais de 120 dias que não chovia em Ribeirão Preto. Hoje, a natureza se mostrou generosa e o Criador se fez presente de maneira toda diferente para nos entregar, no início da sua homenagem, esse dia mais ameno e mais arejado. Eu sempre digo que o sucesso deixa vestígios. E você acompanhar a trajetória de pessoas de sucesso é, ao mesmo tempo, ter a oportunidade de auxiliar outras pessoas que, às vezes, não têm certas oportunidades para que tenham despertado o seu talento. Hoje, pela manhã, eu fui com a professora Sueli Vilela, que é a nossa secretária de Educação, visitar uma das escolas mais difíceis do ponto de vista da qualidade do ensino, até da questão da pobreza da região, que é do Jardim Aeroporto, a escola professor Dr. Jaime Monteiro de Barros, e eu fiquei ali imaginando, são mais de 1000 alunos, né? Quantos ali poderiam se despertar para serem cidadãs ou cidadãos, se no momento adequado da vida deles eles pudessem ter a coragem, a persistência e, ao mesmo tempo, as oportunidades que o Dr. Brasil Salomão teve ao longo da vida dele e pôde aproveitá-la. Eu acho que esse é o desafio de nós, como cidadãos ribeirão-pretanos, né? E o mais novo agora, que é trabalhar para que, dentro das nossas forças e capacidades, nós possamos moldar, formar e oportunizar novos Brasis Salomãos para a nossa cidade, para o nosso país. E fazer isso é a gente caminhar nos sonhos, né? E todo sonho ele pode se tornar realidade desde que a gente acredite que ele possa acontecer. E, coincidentemente, na semana passada, eu encontrei o Dr. Brasil Salomão no cinema. Nós fomos assistir o filme Divórcio, do qual a fachada do escritório Brasil Mates se tornou peça cenográfica de um sucesso do cinema brasileiro, que é esse filme, muito engraçado, e que, obviamente, imortaliza o escritório devidamente e, ao mesmo tempo, projeta a nossa cidade de uma maneira muito bacana, mostrando num filme de comédia as belezas e as características da cultura, da nossa origem, da nossa história, de uma maneira muito interessante. E eu fui assistir com a Samanta, encontrei lá o Dr. Brasil e disse a ele que viria hoje aqui prestar essa homenagem. Durante os nossos encontros, ele foi amigo do meu pai também, nós não tivemos só convergências, como é o caso do Botafogo, né, como é o caso do Espírito Santo Pinhal, onde eu me formei como engenheiro agrônomo. Tivemos outras divergências, eu sou palmeirense, ele é corintiano, e algumas outras. Mas ele, como democrata, sempre abriu para todos nós, quando candidatos, e aqui todos aqui estão com a certeza disso, abriu o seu escritório, ofereceu a paciência dos seus colaboradores, dos seus advogados, para nos ouvirem, para, quando dos momentos de eleição, pediu apoio, pediu voto, que demonstra que, independente das nossas posições ideológicas, às vezes diferentes,
Somos democratas e temos na figura do Brasil Salomão um enorme respeito, um enorme carinho, e agora, como cidadão pinhalense transformado em cidadão ribeirão-pretano, você tem mais características de ribeirão-pretano do que de pinhalense. Seja bem-vindo e parabéns. Vamos ouvir agora, então, o excelentíssimo senhor, o mais novo cidadão ribeirão-pretano, Brasil do Pinhal Pereira Salomão. Estou muito feliz. Meu primeiro boa noite é para você, Lucelena, companheira, esposa, amante, cúmplice, casados que somos faz 50 anos, perante nossa Igreja Católica e perante a lei. Boa noite, excelentíssimo senhor Rodrigo Simões, presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, excelentíssimo senhor prefeito de Ribeirão Preto, Antônio Duarte Nogueira Júnior, gentis palavras que me referiu, muito obrigado. Excelentíssimo senhor doutor Luiz Augusto Freire Teotônio, juiz de direito da primeira vara do júri das execuções criminais, pela presença própria, representando o desembargador, corregedor do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, doutor Manuel Calças. Excelentíssimo senhor ministro Sidney Benetti, aposentado do Superior Tribunal de Justiça, que às 4 horas da manhã já se levantava para preparar os processos e as decisões, de tal forma que na sua Câmara não havia processo em atraso daqueles que lhe eram atribuídos. Como advogado, aquilo era uma surpresa extremamente agradável, em várias vezes que pude ir a Brasília e por questões profissionais ter que comparecer ao gabinete, onde sempre fui recebido, como todos os colegas, com muita dignidade. Muito obrigado. Um modelo de magistratura em nível de ministros. Excelentíssimo senhor doutor Augusto Martínez Pérez, juiz federal da nossa 4ª Vara, muito obrigado pelas palavras. Como eu sei que o senhor é um baluarte da defesa da família. Só não vou falar de questão de queijo, ele sabe por que eu não vou falar de queijos, mas fico muito contente com a presença dos senhores e pelas gentilezas que me foram ofertadas aqui. Vereador Dr. Jorge Parada, vereador da gestão que me concedeu, estou bastante emocionado. Coraúce Neto, muito obrigado. Ao Coraúce Neto, eu posso dizer que Nossa Senhora passa em sua frente, porque há 30 anos ele me entrevistou na rádio dele e já me entregou essa oração. Dr. Jorge Parada, meu companheiro de PT, partido onde há pessoas que erraram, mas que continuamos erguendo essa bandeira, e daí a minha divergência discretamente omitida pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal, Dr. Duarte Nogueira. Somos democratas, mas em partidos diferentes. Senhores vereadores dessa gestão, da gestão anterior, que vejo aqui muitos amigos, companheiros, muito obrigado pela aprovação desse momento para mim e muito obrigado pela oportunidade desse evento. Meus companheiros de escritório, vários colegas, jovens advogados, talentos maravilhosos, colegas outros que não são no escritório, muito obrigado pela presença. Todos os amigos que estão aqui, representando por si as suas pessoas, suas famílias, não vou nominar porque seria muito difícil e eu cometeria alguns erros, mas vejo em cada um uma expressão que me agrada muito. Estão aqui e eu me sinto extremamente homenageado por cada um dos senhores que puderam vir, dos que estão representando e daqueles que também não puderam vir. Boa noite, meus amados filhos, Marcelo Viana Salomão, Simone Viana Salomão e Mariana Denuso Salomão, esposa do Marcelo. Boa noite, meus netos, Arthur Viana Salomão Busato, João Pedro Escosafave Salomão e Joaquim Escosafave Salomão. Meus amores, boa noite a toda essa galera, toda mesmo que estando presente, contribui muito para o fato de que
Estou muito feliz, muito feliz. Ribeirão Preto representou, o doutor Jorge Parado transcreveu praticamente o que eu havia pensado em dizer, mas representou o fim de uma vida cigana, involuntária, mas cigana, porque em decorrência da carreira de funcionário público estadual do meu pai, José Pedro Salomão, com quem aprendi dignidade, honestidade e probidade, residi e estudei, sempre em escolas públicas e em inúmeras cidades. 18 de novembro de 41, meu nome é Brasil do Pinhal Pereira Salomão, no registro civil. Ao ser batizado, o padre diz que sem nome de santo não poderia ser batizado. Então, na Catedral de Pinhal, ainda única, onde o senhor prefeito se formou, meu nome é Brasil Pedro do Pinhal Pereira Salomão. Agora acrescento, como sugerido pelo Dr. Jorge Parado, o Ribeirão Preto, mas tenho um nome que na Igreja Católica é diferente do meu nome real. Com 3 anos, a primeira mudança para Campinas, onde em 48 eu fiz metade do primeiro ano do grupo escolar, escola pública, Castorina Cavalheiro, que depois foi escola do Quércia, governador do estado de São Paulo. Em julho, nova mudança para Monte Aprazível, completei o primeiro ano e os outros 3 dos grupos escolares, e no segundo ano fui aluno da minha mãe, que nunca confundiu a presença do filho, apaixonada pelo ensino, professora primária, como eram as normalistas, extremamente dedicada, sobretudo à desigualdade social, com quem, então, aprendi muito sobre isso. Nova mudança, em fim de 1952, para Araraquara, ingresso em janeiro de 53, na primeira série do ginásio estadual, Bento de Abreu, junto com o doutor Paceto, e também com a sua esposa, a doutora Anita, fomos colegas há tantos anos atrás, no primeiro ano do Bento de Abreu, curso colégio dificílimo, o próprio exame de admissão já era uma barreira quase que a nível de vestibular. Era, se não me engano, à época, o único ginásio do estado em Araraquara. Em janeiro de 54, depois de cursar o primeiro ano em Araraquara, mudança para Ribeirão Preto, ingresso na segunda série do ginásio estadual Otoniel Mota, e também um colégio muito difícil, de alto nível de ensino. A seguir, início de 53, meu pai é removido para Rio Claro, onde ficamos até julho de 54, cursando então o ginásio do estado Joaquim Ribeiro, a terceira série completa e metade da quarta. Por derradeiro, mudança para São José do Rio Preto, terra da Lucelena, onde no ginásio estadual Monsenhor Gonçalves concluí a última metade da quarta série, o colegial. Vida de cigano mesmo, mas deixando em cada cidade, em cada sala de aula, alguns valiosos amigos cujos laços são mantidos hoje. De Rio Preto, Dr. Alberto Dabor, ilustre médico, como professor Dr. Paceto, meu colega em São José do Rio Preto, na quarta série no colegial. Pessoas que admiro muito até hoje. Assim, residi nessa linda Ribeirão Preto durante e só o ano de 1954, mas voltando em fim de 62 para prestar o vestibular na Faculdade de Direito do Laudo de Camargo, onde ingressei em fevereiro de 63, concluindo em 67, há 50 anos, ao mesmo tempo que ingressei na carreira de setor em 63, da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, onde permaneci até março de 68, quando pedi exoneração para a advocacia. Pois bem, residindo aqui desde fim de 62 e deixando de lado a involuntária vida de cigano, eu passei a dever a Ribeirão Preto, a sua gente, agora meus conterrâneos, para a honra minha, e a sua força econômica, o que foi possível construir. Uma família, Lucelena, Marcelo, Simone, Mariana, Arthur, João Pedro e Joaquim, que foi possível construir. Além dessa família, no exato sentido da palavra, como bem afirmou o Dr. Augusto, uma vida profissional toda foi construída porque Ribeirão Preto permitiu isso, e exerço a advocacia há 49 anos. Alguns fatos foram marcantes nessa trajetória, e meu colega de faculdade, Cid Viludo, brilhante advogado, superado como eu pelo filho mais brilhante ainda, o sucesso na vida acadêmica. Alguns fatos foram marcantes nessa trajetória de 75 anos que tenho hoje, batendo logo mais nos 76. O casamento com Lucelena, mulher forte, de uma família de mulheres fortes. Conseguiu fazer de mim um homem de verdade, cortando onde era preciso o quase eterno vínculo uterino com pai e mãe, especialmente mãe. Deixei de ser criança por força do convívio com ela.
exigiu de mim postura de homem, chefe de família. Dividiu comigo momentos difíceis, inclusive dificuldades econômicas. Criou nossos filhos, às vezes com puxão de orelha, hoje é crime, puxão de mechas de cabelo, e sem medo de errar também com algumas chineladas. Fez dos meus filhos as pessoas honestas, probas, trabalhadoras e vencedoras que são. O nascimento do Marcelo, em 23 de outubro de 68, 10 meses após o casamento, como era naquela época, já advogado e hoje presidente, Marcelo, dos Conselhos Deliberativos de Gestão do Escritório, brilhante advogado e com vida acadêmica de alto nível, nacional e internacional. Aqui, é óbvio, incluo a sua união com a nora filha advogada Mariana Denuso Salomão como fato enriquecedor da nossa família. Ainda entre os fatos marcantes, o nascimento da minha linda filha Simone Viana Salomão, 17 de julho de 71, administradora de empresas, hoje atuando na gestão de grandes escritórios de advocacia em vários estados da federação, também com vida acadêmica de porte e compondo o quadro da Internacional TOTOS. Além do amor natural que dedico a eles, Marcelo e Simone, preciso declarar agora, porque são meus conterrâneos, que tenho imenso orgulho de suas vidas, de suas pessoas, de seus passos na vida profissional. Lucelena e eu não tiramos fotografia dos nossos filhos e nem do casal, não era nosso hábito. São poucas. De outro lado, de forma irremovível, se encontra gravada no meu coração a imagem dos seus nascimentos, dos seus momentos de infância, juventude, adolescência, fase acadêmica e agora suas vidas. Outro fato marcante, os netos. Os netos, todos aqui presentes. Arthur com 16, raiando os 17 anos, João Pedro com 12, Joaquim com 8, alcançando os 9. Paixão absurda por vocês. Se eu passei a vida disputando sempre para ganhar, inclusive com meus filhos, que a vida exigia de luta, com meus netos eu aprendi a deliciosa postura de perder. Era gostoso perder para eles e vê-los felizes. Vocês me ensinaram que perder faz parte da vida. E ser feliz perdendo. Tento diariamente, mais de uma vez, agradecer ao Deus Pai, no qual acredito, pela riqueza incomensurável do amor que os 3 netos fizeram nascer em mim. Casei apaixonado com a Lucelena, querendo consumar logo o casamento. Amei e amo muito os meus filhos, Marcelo e Simone. Mas a emoção, um outro tipo de amor que nasceu com cada um dos netos, Arthur, João Pedro e Joaquim, é algo muito forte, acima da razão. É tanta felicidade que daí jorra, que preciso sim ser grato por ser vovô Brasil. Antes da vida profissional, como advogado, servi ao Exército no 4º Regimento de Infantaria, situado em Quitaúna, São Paulo. Tive a oportunidade de prestar o exame para cabo do Exército e fui aprovado. Isso aumentou minha responsabilidade e também o soldo, nome do salário das fardas. Optei pela área do pelotão de transporte, porque já tinha carta de motorista. Recebi um caminhão GMC com 10 rodas, sobra da Segunda Grande Guerra Mundial, e aprendi muito sobre veículos, cuidados, manutenção, etc. Quando da renúncia do Jânio, em quem eu havia votado para a presidência da República, fui convocado para dirigir caminhão, levando tropas do 4º Regimento e de outros quartéis até a fronteira com o estado do Paraná, e com o objetivo de conter o avanço prometido por Leonel Brizola das tropas do Rio Grande do Sul, que não aceitavam o golpe dado em desfavor do Jango Goulart, vice-presidente da República eleito com votos próprios. A candidatura de presidente era separada da do vice-presidente. Ficamos assim entre trincheiras que às duras penas nós mesmos cavamos, às margens do rio Paranapanema, por 17 dias. Conduzi parte da CPP, Companhia de Petrechos Pesados, que cuida dos obuses, aquela arma que supera obstáculos. Ao chegarmos à divisa dos estados, conversei com o sargento Belode, da Companhia de Petrechos Pesados, e disse, pouca idade, que estava muito assustado em ver brasileiros do lado de lá do rio, lutando com brasileiros do lado de cá, todos nós com 18, 19, no máximo 20 anos. Ele, sargento Belotti, eu trago esse nome porque marcou minha vida, fingindo um aborrecimento, porque estavam
no meio de todos, como se eu estivesse reclamando dele, chamou de lado, longe de um grupo de soldados, soldadinhos, 17, 18, 19 anos, repito, e falou: não se preocupe, vejam a responsabilidade. Os sargentos das tropas do Sul e nós já conversamos, e tanto lá como aqui, raspamos as agulhas dos obuses e de algumas armas, o que impedirá que qualquer uma dessas armas, efetivamente, possa disparar um obus ou outros tiros de canhão. Assim, descobri, isso foi importante, que havia militares cuidando para que brasileiros não matassem brasileiros. Senti grande admiração pelo fato. E no dia 7 de setembro, ainda nas trincheiras, ficou justificada a conduta dos sargentos. Nós, do lado paulista do Rio, erguemos a bandeira nacional no horário previsto em lei militar e cantamos o hino nacional. Do lado de lá da ponte, outros jovens brasileiros como nós hastearam a mesma maneira, entoaram o mesmo hino, tudo no mesmo horário. Felizmente, pessoas como o sargento Belode, tudo terminou em acordo e nenhum tiro foi disparado, apesar de 32 mil soldados de lado a lado, e oficiais também. Depois, ingressei no Serviço Público Estadual, na Coletoria Estadual de Ribeirão Preto, onde fiz carreira, primeiro sendo coletor e chefe dos postos fiscais nas cidades de Barrinha, Pontal, Santa Rosa, de Viterbo, Jardim Nobre, São Simão, Cravinhos, e depois como coletor estadual de Ribeirão Preto, chefiando uma repartição onde todos os outros funcionários, mais de 30, todos eram mais velhos do que eu. Uma vez formado em fins de 67, nos casamos em 67, em meados de 68, pedi a exoneração do serviço público para advogar. Não havia exame de ordem, era o mercado que selecionava. O primeiro cliente, Francesco Camilleri, melhor, Francesco Papa Camilleri, família Papa Camilleri, é uma amálgama, Papa Camilleri indissociável. Foram muito importantes na minha vida. Depois, duas pessoas também foram importantes para modular meu ser como homem, como advogado. Dr. Luiz Antônio Bocchini de Toledo, psicanalista já falecido, e Dr. José Alberto Florenzano, que posteriormente foi meu psicanalista. Com eles pude falar dos traumas, das dificuldades, dos caminhos a serem tomados. Fazer análise como terapia completou minha formação de homem, de marido, de pai e de advogado. E assim foi indo até chegar ao escritório ao que chegou hoje, e atuar em todo o território nacional, como de maneira mais restrita em outros países. Isso é mérito, sem dúvida nenhuma, dos jovens talentos que foram chegando e agregando qualidade à nossa sociedade, muitos deles aqui presentes, e também os estagiários que ali convivem, e muitos que já passaram, que foram igualmente importantes para o escritório atingir a estrutura que atingiu hoje. Daí porque considero que todos de Brasil, Salomão e Mates da advocacia, sem nenhuma exceção, todos têm parte importante nesse título. Recebo em nome de vocês. Faz 5 anos o filho Marcelo me presentou com o livro Profecia Celestina. Li, gosto muito de ler. Aprendi que quando temos um sonho, o universo conspira a nosso favor. Daí porque vejo nessa Câmara de Vereadores e na que antecedeu, do município de Ribeirão Preto, o verdadeiro universo. Os senhores tornaram real o meu sonho. Os senhores são mesmo o meu universo. Estou muito feliz. Devo mesmo tudo aos meus pais, à minha família e à turma que compõe Brasil, Salomão e Mates da advocacia, essa maravilhosa terra de Ribeirão Preto. Mas essa Câmara é o universo que realizou meu sonho. Muito obrigado a todos. Parabéns, doutor Brasil do Pinhal Pereira Salomão. Convidamos a todos agora que as condições físicas permitirem a se levantarem para entoarmos o hino a Ribeirão Preto.
Aberto ao sol pelas enxadas, sangrando amor e tradição. No despertar das madrugadas, histórias entre amor e fé. Assim traçamos teu perfil, Ribeirão Preto, terra do café. Orgulho de São Paulo e do Brasil, nasceste do destino nacional. Nas caminhadas rumo ao oeste, e ainda guardas um belo ideal. Desta epopeia em que nasceste, a minha terra é um coração aberto ao sol pelas enxadas, sangrando amor e tradição. No despertar das madrugadas, histórias entre amor e fé. Assim traçamos teu perfil, Ribeirão Preto, terra do café. Orgulho de São Paulo e do Brasil, Ribeirão Preto, esse destino que consagrou a tua gente. É do trabalho um grande hino que há de viver eternamente. És linda joia no veludo dos nossos verdes infinitos cafezais, e se em ti, amada terra, temos tudo, ainda procuramos dar de lá. A minha terra é um coração aberto ao sol pelas enxadas, sangrando amor e tradição. No despertar das madrugadas, histórias entre amor e fé. Assim traçamos teu perfil, Ribeirão Preto, terra do café. Orgulho de São Paulo e do Brasil. Neste encerramento, agradecer a presença do nosso prefeito Antônio Duarte Nogueira Júnior, Dr. Luiz Augusto Freire Otônio, juiz de direito da primeira vara do júri, excelentíssimo senhor Dr. Sidney Benetti, ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça, excelentíssimo senhor Dr. Augusto Martinez Pérez, juiz federal da quarta vara. Quero saudar, cumprimentar os vereadores, Dr. Jorge Parada e Coraúci Neto, pela ideia do projeto, pelo brilhantismo do projeto e trazer essa casa. E eu confesso que naquele 3 de agosto, quando nós votamos, 3 de agosto de 2016, votamos o título nessa casa, eu era vereador com vossas excelências, vereador Marcos Papa, vereador Maurício Gasparini também, o Bertinho Scandiuzzi. Eu confesso que fiquei surpreso, que eu, como uma pessoa como o doutor Brasil Salomão, ainda não tinha o título de cidadão ribeirão-pretano. E nós votamos para essa justa homenagem. Ribeirão faz justiça, sim, doutor Brasil, por tudo que o senhor significa para a nossa cidade, pela figura que o senhor é, pelo profissional, pelo pai de família, com essa família maravilhosa que está aqui hoje, e por tudo que o senhor já proporcionou a Ribeirão Preto, sim, em diferentes áreas da nossa cidade. Eu presido essa sessão com muita alegria e digo, há muito tempo que a gente não vê um plenário tão forte, tão pesado como esse, sinal de prestígio. A atual Câmara, a atual geração, com Marcos Papa, Maurício Gasparini, Jean Coraúci, Renato Zuccolotto, Bertinho Scandiuzzi, Dr. Jorge Parada, e temos aqui hoje nomes que construíram, que ajudaram a construir a história de Ribeirão Preto. Vicente Seixas, vereador, presidente desta casa. Zé Alfredo, vereador dessa casa. Marcelino Romano Machado, vereador, presidente desta casa, deputado estadual, deputado federal. Coraúci Sobrinho,
vereador nesta casa, deputado estadual, deputado federal, homens que têm uma história na vida pública de Ribeirão Preto, de São Paulo, do Brasil, que escreveram e que levaram o nome de Ribeirão Preto para todos os cantos do país. Coraúci Neto, que eu tive a oportunidade na legislatura anterior de estar vereador e de aprender muito com Coraúci Neto no dia a dia, na convivência aqui da Câmara Municipal. E hoje, Coraúci, eu tenho o prazer, a oportunidade de estar ao lado do Jean, que é um querido companheiro que nós temos aqui e que vem fazendo tudo aquilo que o pai já estava fazendo e, lógico, um pouquinho mais, com toda a sua vitalidade. O Jean, realmente, eu já falei isso em outras ocasiões, é uma grata surpresa que nós temos aqui na casa, sim, pela sua dedicação, o seu amor à política, o seu respeito ao povo de Ribeirão Preto. Eu digo que eu tenho a honra de estar ao lado de Jean Coraúci nessa 17ª legislatura. Abraçar vereador e também presidente Dácio Campos, Barquete Miguel, outra referência que nós temos em Ribeirão Preto, vereador, presidente desta casa. E digo isso, né, Bertinho? Presidir uma sessão com tantos vereadores importantes, com homens que construíram a história de Ribeirão Preto, realmente, para mim, é motivo de alegria, ainda mais ter, nessa noite de homenagem, o doutor Brasil Salomão. Muito obrigado. Toda a imprensa, com toda certeza, Nilza. Através da Nilza Biguete, eu quero abraçar toda a imprensa presente essa noite aqui. E a cada um de vocês, o nosso carinho, o nosso respeito. Muito obrigado. Doutor Brasil Salomão convida a todos agora para um coquetel no saguão da Câmara. E, sob a proteção de Deus, eu declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.